Emocionante reencontro. Sofredora pedia ajuda no rancho e descobriu segredo surpreendente. Maria olhou pela janela do ônibus, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a cidade grande desaparecia ao fundo. O coração apertava, como uma songa de sofrimento sufocando suas esperanças. Com 30 anos, havia perdido o emprego e sua vida amorosa havia desmoronado. O rancho da família em Minas Gerais parecia a única saída possível. Ao chegar, a terra molhada tinha um cheiro que a abraçava, e o canto dos pássaros a envolvia como uma música familiar. Ela sentiu um misto de alívio e dor, lembranças felizes se entrelaçando com as feridas ainda abertas. Ao entrar na casa, Dona Ana, sua avó, sorriu com amor e preocupações nos olhos. A força daquela mulher, que havia enfrentado tantas dificuldades, era um anseio para Maria. Cada prato de comida feito com carinho, cada história contada ao cair da noite, eram afirmações silenciosas de que ela ainda era amada. Mas o peso das lembranças deixava seu coração pesado. A avó notou, e durante um café da tarde, as duas começaram a conversar. Foi quando Dona Ana, com um olhar triste, começou a contar sobre sua juventude. Certa noite, Maria decidiu explorar o sótão e encontrou um velho baú da família. A curiosidade a consumiu. Ao abrir, encontrou cartas empilhadas, empoeiradas, mas carregadas de vida. Nervosa, sentou-se à mesa da cozinha, iluminada apenas pela luz amarelada da lamparina. As palavras dançaram na sua frente, revelando segredos que sua avó nunca havia compartilhado. Ali estavam as confissões de um amor não correspondido, de um coração que quebrou e se reergueu, mas que sempre escolhera a segurança da família, em vez da sua própria felicidade. Maria, com as cartas tremendo em suas mãos, sentiu seu mundo desmoronar. O que sabia sobre a avó começou a desmoronar, revelando uma mulher cheia de sacrifícios e arrependimentos que a vida havia imposto. O coração disparava com a dor das suas descobertas. Ela se viu refletindo sobre suas próprias escolhas, os caminhos que a levaram à solidão e a desapontamento. Enquanto Maria questionava a resiliência de Dona Ana, alguns diálogos gostosos surgiram entre elas, mas também trouxe à tona conflitos e mágoas que ainda se arrastavam. Vovó, por que não me contou isso antes? Maria questionou, a voz quebrando em um misto de tristeza e revolta. Dona Ana respirou fundo, sentindo a dor da neta. Porque eu não queria que você visse o lado sombrio da vida, meu amor. A vida é feita de escolhas difíceis. Neste momento tenso, Maria percebeu a culpa dela e a necessidade de não repetir erros do passado. Com um misto de compreensão e angústia, a conversa entre as duas criava uma nova conexão. Mas, justo quando ela pensava que poderia seguir em frente, mais cartas apareceram. A nova descoberta abalou suas emoções e a pergunta ecoou na sua mente. Até onde estava disposta a ir para entender não só a história da avó, mas também a sua? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As cartas eram como sombras de um passado não resolvido, intensificando a angústia em Maria. Como poderia lidar com a verdade agora que ela se avizinhava? Com o coração partido e o peso das revelações nas costas, ela olhou para a avó, sentindo que o desfecho estava mais próximo do que nunca. Estaria preparada para confrontar não só o passado, mas sua própria identidade, tecedura entre memórias e segredos. O que mais havia escondido, não só a avó, mas a própria vida? A inquietação ainda pairava no ar, e Maria sabia que a verdade exigiria coragem. Maria respirou fundo, tentando ancorar suas emoções. Mas as cartas, naquele instante,
Eram como correntes que aprendiam a um passado desconhecido e doloroso. Haviam mais segredos para descobrir, e ela sabia que cada revelação poderia ser um golpe ou um alívio. Vovó, o que mais você não me contou? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro frágil. Dona Ana baixou a cabeça, os cabelos brancos caindo sobre o rosto. O silêncio entre elas era espesso, quase palpável. Maria sentiu um calafrio. O peso da expectativa era quase insuportável. Maria, algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas. Às vezes é melhor deixar o passado onde ele pertence, respondeu a avó, a voz tremendo. Mas a determinação de Maria era mais forte que sua insegurança. Ela queria entender, não só o sofrimento da avó, mas também o seu próprio. Com um movimento hesitante, Maria pegou mais uma carta do baú. A caligrafia era bonita, mas as palavras pareciam com um corte afiado. À medida que lia, uma história de amor não correspondido se desenrolava, envolvendo uma paixão que nunca teve chance, um rapaz que se foi e uma vida de solidão que ficou para trás. Ele poderia ter sido seu avô? A pergunta estava ali, no ar, pulsando entre elas. Dona Ana fechou os olhos por um momento, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Sim, mas eu escolhi outro caminho. O amor não correspondido foi apenas uma parte da minha história. Maria não sabia o que sentir. Naquelas palavras, o peso de escolher entre felicidade e obrigações pairava como um espectro. O olhar da avó refletia uma vida de decisões difíceis, de valores profundamente enraizados. Mas e se na sua escolha você deixou tudo escapar? Maria provocou, impulsionada pela curiosidade e pela dor que ambas sentiam. Essa dor me ensinou, minha filha. Aprendi que os caminhos do coração nem sempre são os mais fáceis. Dona Ana respondeu, e Maria notou a tristeza tão familiar em seu tom. Aquela frase, carregada de significado, ecoava na mente de Maria. Ela olhou novamente para as cartas. A avó, percebendo a jornada emocional que não era só dela, tomou a mão de Maria. Você não precisa sentir isso agora, mas quero que saiba que você tem a liberdade de escolher seu próprio caminho, mesmo em meio ao desconforto. Aquilo cortou Maria de uma forma que ela não esperava. A avó estava ali, estendendo-lhe a mão, pronta para apoiá-la, mesmo que não tivesse encontrado a sua própria felicidade. Ainda assim, uma sombra de dúvida surgiu. Será que conseguiria seguir em frente sem encarar as duras realidades que a vida lhe impôs até agora? O que poderia fazer para não repetir os erros da avó? As cartas tornaram-se uma obsessão em sua mente. Como um novo quebra-cabeça a ser montado, cada frase revelava uma nuance da história da avó, que agora, de alguma forma, se entrelaçava à sua. Maria percebeu que o passado e o presente estavam mais conectados do que ela imaginava. Aconchegou-se na cadeira, os olhos baixos pensando em cada revelação que ainda a aguardava. O peso enorme das emoções não a deixava, mas no fundo, havia uma chama de esperança. Com o peito apertado e uma vontade incontrolável de descobrir mais, ela murmurou: preciso investigar, não posso ficar aqui parada. Ao olhar o baú, seu coração pulsava, e a pergunta pairava na mente: o que mais essas cartas poderiam revelar? E principalmente, ao desvendar esses mistérios, como isso mudaria o curso de sua vida? O que ela estava disposta a sacrificar para entender não só a avó, mas a si mesma? O futuro estava repleto de incertezas, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Maria sentou-se ereta, como se a decisão que acabara de tomar exigisse todo o seu ser. O baú, com suas cartas emaranhadas em um destino até então desconhecido, parecia pulsar ao seu redor. Cada papel envelhecido, cada lágrima que havia manchado a tinta, trazia consigo um fragmento da verdade. Vou começar de novo, decidiu em voz alta, como se isso pudesse reafirmar sua determinação. A mão de Dona Ana ainda segurava suavemente a dela, um gesto reconfortante que a fazia sentir-se menos sozinha na busca. A avó olhou para a neta com um misto de admiração e preocupação.
Você está disposta a abrir velhas feridas, Maria? Às vezes o que encontramos pode ser mais doloroso do que imaginamos. A frase dela soou como um aviso, mas Maria estava decidida a não recuar. Havia uma força que a impulsionava, algo que a fazia sentir que, por trás das dores, havia esperança. Com cuidado, ela retirou outra carta do baú. Desta vez as palavras desenrolavam-se, revelando não apenas uma história de amor infeliz, mas algo mais inquietante. Havia menções a um lugar, um rancho onde a avó passava os verões com uma amiga. Os detalhes pareciam vívidos. O cheiro de terra molhada, a barulheira dos pássaros nas manhãs ensolaradas e os segredos que pareciam sussurrar entre as paredes de madeira. Dona Ana, por que nunca me contou sobre esse rancho? Perguntou Maria, enquanto seus dedos branquearam a carta. Um lugar onde nossos sonhos se tornavam muito reais. A avó retrucou, como se estivesse presa em suas próprias lembranças. Era um tempo em que eu achava que poderia ser feliz se apenas... Se apenas o quê? Maria apertou a mão da avó, incentivando-a a prosseguir. Se apenas tivesse lutado mais, talvez as coisas fossem diferentes. Mas eu tinha medo. Medo de escolher. Dona Ana fechou os olhos, como se quisesse apagar as memórias que a assombravam. Aquelas palavras ecoaram na alma de Maria. O medo, a hesitação, a escolha entre dever e desejo. Eram dilemas que agora ela também enfrentava. E naquele momento, uma ideia surgiu. E se o rancho escondesse mais do que apenas memórias? E se eu for até lá? Maria disse de repente, a adrenalina correndo por suas veias. O que você acha que eu posso descobrir? Dona Ana a observou, o olhar penetrante se misturando a uma nova onda de emoção. Lá, talvez você encontre mais do que esperava. Talvez tenha que decidir o que fazer com essas verdades. A coragem de Maria pulsava assim como o batimento acelerado de seu coração. O rancho representava uma nova esperança. Um recomeço, onde poderia desvendar não apenas os segredos da avó, mas os dela também. Sem hesitar, Maria decidiu que o próximo passo seria visitar aquele lugar ensolarado, que agora parecia promissor. As cartas eram apenas o começo. Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. A emoção apertava seu peito, mas, ao mesmo tempo, era como sentir a brisa da liberdade. Com um sorriso determinado, ela começou a planejar a viagem. A pergunta no fundo de sua mente ecoava ferozmente. O que mais poderia encontrar ao explorar a vida da avó naquele rancho? Poderia falar com as sombras do passado e, assim, liberar as correntes que a prendiam a medos antigos? Quando deitou à noite, Maria sabia que o dia seguinte seria marcado por risos, lágrimas, mas, principalmente, descobertas. O rancho, agora mais do que uma simples lembrança, tornou-se o símbolo de sua busca por liberdade. Entre a luz e a sombra do amor, a verdade estava prestes a emergir. O que Maria encontraria em suas próximas horas de exploração? A história dela, assim como a de Dona Ana, estava prestes a se entrelaçar de maneira surpreendente. Maria acordou cedo. O sol já começava a iluminar o céu, pintando tudo com tons de laranja e rosa. O cheiro do café fresco se espalhava pela casa, fazendo-a sentir-se viva e cheia de energia. Aquela era a manhã em que sua jornada começaria. Com o coração acelerado, ela vestiu uma blusa leve e desceu as escadas, onde Dona Ana a aguardava, um sorriso suave no rosto. "Está pronta, minha filha?" perguntou a avó, como se soubesse da grandiosidade do que Maria estava prestes a enfrentar. "Pronta para desvendar o passado", respondeu Maria, cheia de ânimo. O caminho até o rancho era um labirinto de lembranças e esperanças. A estrada de terra a levava a pequenas curvas, cercadas por árvores frondosas, e Maria não pôde deixar de sentir que cada quilômetro percorrido a aproximava mais de suas raízes. O vento suave acariciava seu rosto, e a sensação de liberdade invadia seu coração. Ao chegar ao rancho, Maria foi envolvida por uma onda de nostalgia. A casa, de madeira desgastada pelo tempo, tinha um charme rústico. Cada canto parecia sussurrar segredos,
como se aquelas paredes estivessem vivas, guardando histórias apaixonadas e angustiantes. Ela respirou fundo e, com o celular na mão para registrar tudo, começou a explorar. Enquanto caminhava pelos cômodos, Maria notou uma pequena estante repleta de livros empoeirados. Um deles, um diário, chamou sua atenção. Com o coração batendo forte, ela o puxou para mais perto. O cheiro do papel antigo a envolveu como um abraço. Abriu-o e começou a ler as palavras escritas com um fluxo de emoção. Uma história de amizade profunda e amores não correspondidos. Dona Ana tinha razão. O rancho não guardava apenas lembranças da avó, mas também raízes de dor e felicidade. Ao folhear as páginas, Maria encontrou referências a uma garota chamada Clara, que passara verões intensos ao lado de Dona Ana. Enquanto lia, a história de Clara começou a ressoar com a sua própria, mostrando que os laços de amor e dor atravessam gerações. Dona Ana, você conhecia essa Clara? O que aconteceu com ela? Chamou Maria, já com o diário nos braços. A avó entrou no quarto, o olhar distante, como se estivesse viajando no tempo. Ela era minha melhor amiga. Passamos momentos incríveis juntas, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Clara me ensinou tanto sobre a força do amor. Disse Dona Ana com a voz embargada, seus olhos brilhando de saudade. Você nunca falou sobre ela. Por que guardar esses segredos? Maria perguntou, a curiosidade pulsando. Dona Ana hesitou, as palavras saindo lentamente. O amor que senti por Clara foi intenso, mas também tormentoso. Eu tinha medo de encarar essa verdade. O pavor de perder mais uma vez algo tão precioso me paralisou. O clima entre as duas ficou pesado. Maria percebeu que não só sua avó, mas ela mesma carregava medos semelhantes. Mas talvez o que você não disse é exatamente o que precisa ser dito, sugeriu, tentando encorajar a avó. Dona Ana assentiu, como se estivesse finalmente pronta para enfrentar o que havia escondido durante tanto tempo. Quem sabe visitar o lugar das memórias possa trazer clareza, não só para você, mas para nós duas. A expectativa pulsava no peito de Maria. O que mais as cartas, o diário e o rancho poderiam desvendar? E se Clara ainda estivesse presente de algum jeito, permitindo que a verdade fosse revelada? Com as mãos trêmulas, Maria virou a página do diário. Mas, antes que pudesse ler mais, algo inesperado chamou sua atenção. Uma foto amarelada, solta entre as folhas. Ao puxá-la, o mundo ao redor pareceu congelar. A imagem mostrava Clara, ao lado de Dona Ana, e um homem que Maria reconheceu imediatamente. Quem é ele? Sua voz saiu um sussurro. Uma nova revelação estava batendo à porta, e ela mal podia imaginar as consequências disso. Que segredos ainda estavam enterrados naquela velha casa? O rancho era mais do que um lugar do passado. Era uma fonte de verdades prontas para serem desveladas. E Maria mal podia esperar para descobrir como tudo estava interligado. Maria segurou a foto com as mãos trêmulas, seus olhos fixos no rosto familiar do homem que surgia ao lado de Clara e Dona Ana. Aquela imagem estava repleta de significados, e sua mente começou a viajar por caminhos sem respostas. Você o conhece? Questionou os lábios secos, enquanto suas emoções se misturavam em uma tempestade interior. Dona Ana hesitou, sua expressão mudando de nostalgia para apreensão. Sim, respondeu com a voz severa e baixa. Esse é Jorge, o amor da minha vida. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Maria nunca havia ouvido a avó falar sobre Jorge. As histórias da infância eram repletas de risadas e brincadeiras com Clara. Mas dele, nada. O que havia acontecido entre eles? Que tipo de amor havia florescido tão intensamente ao ponto de ser guardado em silêncio por tanto tempo? Mas ele não é mencionado no diário, Maria disse, tentando entender a situação. Porque eu não queria que você soubesse. O meu amor por Jorge não era apenas feliz. Ele foi o início de muitas dores, e do meu desejo de me proteger, Dona Ana confessou,
sua voz embargada. Eu o amava profundamente, mas havia obstáculos. Eu tinha medo de que a história se repetisse como aconteceu com Clara. Maria respirou fundo, compreendendo que a avó não estava apenas revelando um segredo, mas compartilhando um peso que carregava há décadas. Você pensou que esconder essa parte da sua vida me protegeria, mas na verdade só alimentou o mistério. Agora sinto que faz parte de quem nós somos e de como devemos seguir em frente. A falta de respostas sufoca e aprisiona. O olhar de Dona Ana se suavizou. Era impressionante ver como as gerações poderiam se espelhar. As duas, unidas pelo mesmo medo de amor, quebradas pela dor de segredos não revelados. Talvez seja a hora de eu enfrentar meu passado, Dona Ana disse firme, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Talvez devêssemos ir ao local onde eu e Jorge costumávamos nos encontrar. Quem sabe assim, ao eu relembrar aqueles momentos, consigo também libertar meu coração. Maria sentiu uma onda de esperança. Ir ao local das memórias poderia ser a chave para finalmente desvendar o que tanto as atormentava. E onde seria esse lugar? Perguntou, a curiosidade envolvendo suas palavras. No bosque próximo ao lago. Era nosso refúgio. A voz de Dona Ana ficou mais suave, como se estivesse sonhando com aqueles dias. As águas refletiam nossos sonhos e medos. Um turbilhão de sentimentos girou dentro de Maria. Ela não só queria conhecer mais sobre o passado de sua avó, mas também estava começando a entender que suas histórias estavam entrelaçadas de uma maneira que eram irreversíveis. Vamos juntas, insistiu Maria, segurando a mão de Dona Ana, entrelaçando suas vidas, talvez como Clara e Jorge um dia fizeram. Ao sentirem a terra sob seus pés, uma nova jornada começava, imersas na busca por verdade e resolução. Com o coração pulsando forte, Maria se pôs a pensar nas memórias guardadas no bosque. E se ali elas descobrissem não apenas a verdade sobre Elizabeth, mas também sobre si mesmas? A pergunta flutuava no ar, instigante e inquietante. O que mais ainda poderia surgir daquele reencontro com o passado? À medida que as duas mulheres se preparavam para a jornada, uma sensação de expectativa preenchia o ar. O rancho, antes um mero abrigo de memórias, agora ganhava vida com novos tons. O destino as aguardava, e cada passo ressoava um chamado à descoberta. Maria sentiu que algo muito maior que elas estava se aproximando. Algo que poderia finalmente revelar a verdadeira conexão entre suas almas e seus amores. Como o destino pode brincar com os corações, o que mais o lago poderia desvendar? Maria e Dona Ana seguiram em direção ao bosque, com um misto de ansiedade e expectativa. O caminho era uma trilha conhecida, mas agora parecia diferente, como se cada folha e cada sombra estivesse testemunhando a revelação que se aproximava. A brisa leve dançava entre as árvores altas e sussurrava histórias do passado. Você se lembra de algo do nosso tempo juntas aqui? Maria perguntou, buscando conectar-se com a avó e aliviar a tensão crescente. Dona Ana olhou para as árvores, os olhos perdidos em memórias que pareciam tão distantes e ao mesmo tempo tão vívidas. Lembro-me das risadas, das promessas que fizemos. Jorge e eu. Nós éramos tão jovens, tão sonhadores. Sua voz desmoronou, e Maria pode sentir a dor e a felicidade entrelaçadas na lembrança. O bosque começou a ganhar vida à medida que se aproximavam do lago. O som das águas batendo na margem ecoava como um chamado, quase um grito silencioso pelos segredos guardados. Quando finalmente chegaram, pararam, ofegantes e admiradas. O lago era o mesmo, mas as luzes do dia refletiam um brilho que parecia novo. É aqui, Dona Ana sussurrou, olhando fixamente para a superfície da água. Aqui foi onde tudo começou. E onde eu perdi Jorge. Maria apertou a mão da avó como se quisesse confortá-la. O que aconteceu, vó? Por que você nunca falou sobre ele? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Dona Ana. Jorge e eu éramos felizes, mas vivíamos uma relação marcada por muitas dificuldades. Minha família não aceitava nosso amor. Eles desejavam algo diferente para mim, e eu acabei cedendo. Sua voz falhou,
E o silêncio envolveu as duas mulheres. Aquela dor antiga se misturava à realidade do momento, como se o que tinha acontecido ali ainda estivesse fresco no ar. Maria virou-se, olhando a água. O reflexo delas duas contrapôs-se ao deslumbrante céu azul, criando um laço entre passado e presente. Às vezes é preciso enfrentar nosso passado para seguir em frente, falou Maria, e suas palavras ressoaram com um eco de responsabilidade compartilhada. Era a hora de liberar essas memórias. Então, o que você quer fazer agora? Maria questionou, esperando que a avó encontrasse a força para se abrir. Dona Ana respirou fundo e começou a andar em direção à água, cada passo carregando o peso de suas recordações. Preciso me liberar desse amor que nunca fui capaz de esquecer. Jorge merece que eu diga a ele a verdade, mesmo que seja tarde. Maria a seguiu sentindo a determinação da avó contagiante. Eu estou aqui com você. Vamos juntas. As duas mulheres se posicionaram à beira do lago. Dona Ana tirou os sapatos e mergulhou os pés na água fria. Estou pronta, disse, a voz firme, enquanto olhava para a superfície do lago. Jorge, eu espero que você me escute. Foi nesse momento que Maria percebeu que a conversa não era apenas para Jorge, mas também um passo essencial para a própria Dona Ana. E ao ver a avó, Maria entendeu que o amor poderia ser um ciclo de libertação, capaz de curar cicatrizes profundas. Apenas então um sussurro atravessou a brisa, como se as árvores também escutassem. Maria olhou para a água, questionando se realmente conseguiria compreender as verdades que estavam para ser reveladas. Seriam essas as palavras que Jorge precisava ouvir? E o que poderia acontecer quando os segredos finalmente viessem à tona? Uma sombra se projetou na superfície do lago, fazendo com que ambas se virassem, e Maria sentiu seu coração disparar, uma mistura de receio e expectativa. O que mais estava escondido ali? E naquele instante, Dona Ana deu um passo à frente em direção ao seu passado, exatamente onde o passado e o presente se cruzavam, pronta para reencontrar um amor que havia sido perdido. Dona Ana permaneceu paralisada, com os olhos fixos na água. O reflexo das árvores se distorcia, como se algo estivesse prestes a emergir do fundo do lago. Maria sentiu a tensão no ar, uma eletricidade que quase podia ser tocada. Vó, você está bem? Perguntou preocupada. Sim, meu amor. Dona Ana respondeu, mas havia um tremor em sua voz que atraiu. Eu só preciso de um momento. Ela fechou os olhos, respirando profundamente, e Maria a observava, seu coração pulsando com uma mistura de preocupação e empatia. O lago, que antes refletia apenas um cenário de paz, parecia agora um espelho da jornada emocional de sua avó. Jorge, me escute, Dona Ana exclamou, a voz agora robusta e cheia de paixão. Eu me deixei levar por tantas coisas, pelo medo, pela pressão, mas eu nunca te esqueci. O que vivemos foi verdadeiro. Eu deveria ter lutado por nós. Maria sentiu uma lágrima escorregar por seu próprio rosto. Ela era jovem, mas entendia bem a dor do amor não correspondido. E ao mesmo tempo, sentia-se orgulhosa da avó, que finalmente se permitia libertar-se do peso da culpa e do arrependimento. O vento soprou mais forte, e a água começou a agitar-se, como se estivesse respondendo ao clamor de Dona Ana. Jorge, eu lamento não ter sido a mulher que você merecia. Perdi minha chance e esculpi meu destino com a falta de coragem, mas quero que você saiba que te amei até o último instante. Nesse instante, uma ligeira ondulação na superfície do lago capturou a atenção de ambas. Um brilho, como se algo estivesse se formando nas profundezas, apareceu. Maria franziu a testa, tentando entender se seus olhos apregavam peças. O coração acelerado refletia o misto de assombro e esperança. Dona Ana, percebendo a mudança, olhou para o lago com uma intensidade renovada. Maria, você está vendo isso? O que será? Maria assentiu, atraída pelo espetáculo sutil que se desenrolava. Uma sombra começou a ganhar forma,
e a imagem de um homem, suave e etérea, parecia surgir do fundo. Jorge! Dona Ana sussurrou, a voz mal conseguindo se manter estável. A figura pairava, difusa e quase surreal, como se estivesse entre a vida e a memória. Ele não está realmente aqui, vó. É só a sua mente sonhando. Maria tentou confortá-la, mas no fundo uma chama de esperança começava a arder em seu peito. E se ele estivesse lá, de fato? A figura na água piscou com uma luz triste, e em um momento que parecia eterno, Dona Ana avançou um passo, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo. Jorge, por favor, me perdoe. Antes que pudesse terminar a frase, um vento cortante soprou entre as árvores, empurrando as folhas em um turbilhão frenético. E com isso, a imagem se desvaneceu, mas não antes que uma voz suave, como um eco distante, preenchesse o ar. Você sempre esteve em meu coração, Ana. O cheiro de terra molhada se intensificou. E Maria observou a avó murchar sobre seus pés, a impotência tomando conta. O que eram aquelas manifestações? Poderia ser a voz que Dona Ana esperava? O que significava essa sensação estranha que envolvia o ambiente? Vamos embora, avó. Precisamos voltar e conversar sobre tudo isso, Maria sugeriu, segurando firme a mão da avó, sentindo a fragilidade dela. Dona Ana assentiu, mas seus olhos ainda estavam fixos na superfície do lago, como se aguardasse mais um sinal, uma última palavra de Jorge. No fundo, Maria esperava que suas palavras tivessem sido suficientes para trazer conforto e um caminho de volta. Enquanto se afastavam, uma pequena onda balançou a superfície do lago novamente, e Maria sentiu qualquer expectativa de resposta deslizar perigosamente para longe. Um novo mistério pairava no ar, prometendo mais revelações sobre o amor que existe entre esta vida e a próxima. O que mais estava escondido dentro daquele lago? E qual era a próxima verdade que precisava ser revelada? Maria e Dona Ana caminharam em direção à pequena trilha que levava de volta ao rancho. O caminho, anteriormente familiar e tranquilo, agora parecia carregado de uma nova intensidade, como se tudo ao redor soubesse que um véu havia sido levantado e que segredos antigos estavam prontos para serem revelados. Dona Ana andava lentamente, os olhos perdidos em pensamentos, ainda tentando decifrar o que havia acontecido. Maria observava sua avó, notando cada ruga em seu rosto, cada linha que carregava uma história, uma memória. O silêncio entre elas era pesado, mas não desconfortável. Era um espaço de reflexão, de entendimento mútuo. Vó, você realmente acha que foi ele? Maria perguntou, quebrando a quietude. Às vezes o amor nunca nos abandona. Ele pode apenas se esconder em lugares que não conseguimos enxergar. Dona Ana respondeu, sua voz trêmula transparecendo uma mistura de esperança e dúvida. Eu não sei, mas por um momento, senti que ele estava ali, que estava me ouvindo. A jovem enxugou a lágrima ainda fresca em seu rosto. E se houver mais por trás disso? O que você acha que o lago está tentando te mostrar? Dona Ana parou como se a pergunta a atravessasse. Eu vivi uma vida inteira fugindo do que realmente poderia me trazer felicidade. E a cada passo que dou, sinto que estou mais próxima de entender isso. Mas, e se eu perder a oportunidade de novo? Vó, e se essa for a sua chance de se libertar, de encontrar paz? Maria a instigou. A ideia brotou como uma flor tímida sob a luz do sol. Mas e se tudo que eu descobrir me machucar mais? Dona Ana sussurrou, sua voz embargada pela vulnerabilidade. Ela puxou a cabeça para trás, o vento frio cortando a pele dela. Devo continuar a buscar ou deixar o passado onde ele está? Eu acho que você deve lutar, assim como diz as histórias de amor. Jorge merece saber o quanto você o amou. E eu também quero saber o que aconteceu entre vocês. Maria falou com determinação, percebendo o poder que essas palavras poderiam ter. As duas continuaram a caminhada, e o rancho apareceu aos poucos em meio às árvores. O cheiro de café fresco e o farfalhar das panelas na cozinha
contrastavam com o ar pesado de mistério que as cercava. Quando chegaram, Dona Ana hesitou na porta, olhando para Maria com uma expressão que misturava gratidão e medo. Maria, eu não posso prometer que vou encontrar respostas fáceis. E se eu descobrir coisas que nunca quis saber? Não importa o que você descubra, estarei aqui com você. Nós somos uma equipe, lembra? A gente vai enfrentar isso juntas, disse a jovem, apertando a mão da avó. O olhar de Dona Ana se iluminou por um momento, enquanto ela balançava a cabeça em concordância. Ao entrar, a rotina do dia a dia parecia indiferente à gravidade do que estava em jogo. Mas Maria tinha certeza de que a tempestade emocional não havia terminado. Naquela noite, enquanto jantavam, a atmosfera na mesa era densa. Os olhos curiosos da família sobre o que estava acontecendo eram palpáveis. As perguntas ficaram no ar, mas Maria sabia que o verdadeiro diálogo estava por vir. Ao olhar para a avó, mais uma vez, Maria sentiu que o lago ainda guardava segredos que precisavam ser descobertos. Algo dentro dela pulsava. E a parte mais profunda de sua alma gritou por mais respostas. Afinal, que segredos estavam enterrados nas memórias de Dona Ana que poderiam mudar completamente o destino de ambas? Assim que a refeição terminou, Maria decidiu agir. Vó, e se você escrevesse uma carta para Jorge, para expressar tudo o que sente? Os olhos de Dona Ana brilharam com a ideia. Era um começo, uma forma de abrir a porta. Era o que as almas precisavam, um ponto de partida, um novo vínculo a ser tecido entre passado e futuro. E à medida que a noite caía, uma nova onda de ansiedade tomou conta de Maria. Seria mesmo possível resgatar o amor perdido? O lago e suas vozes ainda tinham muito a dizer, e Dona Ana estava prestes a descobrir se o caminho para a verdade era mais iluminado do que ela imaginava. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas janelas do rancho, invadindo o ambiente com uma suavidade que contrastava com a turbulência dentro de Dona Ana. Ela acordou mais cedo que o habitual, um impulso de determinação percorrendo seu corpo. O plano de escrever para Jorge pulsava em sua mente, como um chamado olvidado, esperando para ser escutado. Maria já estava na cozinha, onde o aroma de café fresco se misturava ao da comida sendo preparada. A jovem virou-se com um sorriso assim que viu a avó, mas a expressão de Dona Ana tinha um peso diferente. Algo estava prestes a mudar. Bom dia, minha linda. Como você está se sentindo hoje? Maria perguntou, tentando detectar qualquer nuance na voz da avó. Dona Ana hesitou. Sinto que hoje pode ser um dia importante. Eu quero escrever aquela carta. Sua voz, uma mistura de firmeza e receio, envolveu o ambiente com uma expectativa palpável. Maria sorriu de orelha a orelha. Ótimo, vamos fazer isso juntas. Onde você quer escrever? No coração do rancho, havia um pequeno escritório, um canto aconchegante decorado com souvenirs do passado da família. O lugar sempre foi um oásis de memórias, e era ali que Dona Ana decidiu se sentar. As duas se acomodaram em uma mesa de madeira, cercadas por livros e fotos que contavam histórias não só de amor, mas de saudade. Dona Ana respirou fundo, buscando as palavras que pareciam flutuar em sua mente. Mas então, um olhar distante tomou conta de seu rosto. Maria percebeu o momento e, sem pressa, encorajou. Vó, fala o que vem no seu coração. Ele precisa saber o que você sente. Segurando a caneta com um leve tremor, Dona Ana começou a escrever. As palavras saíam de sua mão como se tivessem estado presas por muito tempo. Jorge, meu amor, mesmo depois de tantos anos, você vive em mim. Maria observava sua avó, cada movimento, cada expressão, e a intensidade da cena a envolvia. Era um reencontro não apenas com Jorge, mas consigo mesma, com tudo o que havia negado ao longo do tempo. Como você se sente ao escrevê-la, vó? Maria perguntou, apreensiva e empolgada ao mesmo tempo. Uma mistura de dor e libertação. Dona Ana respondeu, os olhos brilhando. Estou lembrando de momentos que nunca pensei em revisitar.
É como abrir uma ferida que pensei que já havia curado. Mas, ao mesmo tempo, sinto que é preciso. Quando o sol estava mais alto, Dona Ana terminou a carta. Ao ler em voz alta, suas emoções transbordavam. Amor, culpa, saudade. Cada frase era um passo significativo em direção ao perdão. O peso que antes parecia impossivelmente grande agora parecia um pouco mais leve. Maria sentiu as lágrimas escorrem em seu rosto, não por tristeza, mas pela beleza daquele momento. Era um testemunho de coragem e vulnerabilidade. Você foi incrível, vó. Agora o que faremos com isso? Dona Ana olhou para a carta pensativa. Posso colocar no lago, assim como você sugeriu antes. Pode ser um jeito simbólico de entregar minhas palavras a ele. A ideia trouxe um brilho novo aos olhos de Dona Ana, e Maria sorriu ao ver sua avó se esforçando para encontrar paz. As duas combinaram de ir até o lago ao entardecer. Aquele espaço agora tinha um novo significado. Não era apenas um lugar de memórias, mas também de novos começos. Maria sabia que aquele momento seria crucial para suas vidas. Ao escurecer, o lago reluzia sob o reflexo da lua, criando uma aura mágica. Dona Ana segurava a carta com firmeza. No fundo de seu coração, uma pergunta ecoava. E se Jorge não estiver lá para ouvir o que tenho a dizer? Mas, restaurada por sua determinação, ela lançou a carta na água. Maria viu-a flutuar por um momento, antes de desaparecer entre as ondas. Um silêncio profundo se segue, como se a própria natureza estivesse aguardando alguma resposta. Foi nesse instante que um leve sopro de vento fez as folhas das árvores mexerem. Alguém poderia atentar para os sentimentos renascendo naquele lugar? Visto a intensidade do ato, Maria sabia que havia muito mais a ser descoberto, não apenas sobre Dona Ana, mas sobre ela mesma. E enquanto as duas se viravam para voltar ao rancho, um movimento na margem chamou a atenção de Maria. O que poderia ser? Um sinal? Uma resposta do passado? O mistério estava longe de ser resolvido. Maria e Dona Ana voltaram para o rancho silenciosamente, cada uma imersa em seus pensamentos. A carta lançada ao lago havia sido um ato de coragem e libertação, mas ainda havia muito a ser processado. O brilho suave da lua iluminava o caminho, tornando a caminhada mágica, mas também repleta de expectativa. No rancho, o clima era diferente. A casa parecia respirar junto com elas. O cheiro do café permanecia no ar, misturado com o aroma fresco da terra. Tudo parecia um testemunho da coragem que as duas haviam encontrado juntas. Estou tão orgulhosa de você, vó, Maria disse enquanto as duas se acomodavam no sofá da sala. Falar sobre o que sentiu por Jorge é um passo e tanto. Agora você pode finalmente seguir em frente. Dona Ana sorriu, os olhos ainda um pouco marejados, mas agora com uma nova luz. Obrigada, Maria. Eu senti que precisava fazer isso, mas nunca achei que conseguiria. O amor é uma emoção complicada, não é? É sim. E se você disse isso para ele, o que mais precisa resolver? Maria perguntou, a curiosidade crescendo. Eu acho que o próximo passo é encontrar uma maneira de lidar com o que ainda pesa em mim, as decisões que tomei e a coragem que me faltou quando era jovem. Respondeu Dona Ana, sua voz firme. Talvez a resposta esteja em outras lembranças, em coisas que você nunca contou, sugeriu Maria, sentindo que havia mais a ser descoberto na história de sua avó. Alguns dias se passaram, e Dona Ana se dedicou a relembrar momentos da juventude. Juntas, elas folhearam álbuns de fotos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Cada imagem revelava uma nova faceta da vida de Dona Ana, um pedaço perdido que podia ser resgatado. Maria percebeu que estava ajudando a avó a se redescobrir, e ao mesmo tempo, encontrava respostas para si mesma. Uma tarde, enquanto estavam na varanda, Dona Ana olhou para o horizonte e disse: Maria, eu percebi que a vida não é só sobre suas escolhas. É também sobre se permitir sentir, amar e ser amado, mesmo que isso traga dor.
Aquelas palavras ressoaram profundamente em Maria. E se nós fôssemos ao lago novamente? O que você acha de expandir essa energia da carta? Fazer algo simbólico? Deixar um pouco das suas memórias ali? Os olhos de Dona Ana brilharam. Acho que sim. E se nós fizermos uma pequena cerimônia? Assim, posso realmente me despedir. O plano estava feito. No dia seguinte, levariam flores para o lago. Flores que representassem tudo o que simbolizava o amor e a perda, a liberdade e o desejo de seguir em frente. Maria decidiu que nesse momento precisariam também de algo que representasse as novas esperanças. Quando chegaram ao lago, o cenário estava perfeito. O sol estava baixo, tingindo a água de dourado. Dona Ana escolheu flores brancas, que simbolizavam paz e renascimento. Maria optou por flores amarelas, que representavam alegria e novos começos. Essas flores são por você, Jorge. Para que você saiba que agora, finalmente, estou pronta para seguir meu coração. Você sempre fará parte de mim, mas a partir de hoje, buscarei a felicidade de forma mais corajosa. Dona Ana murmurou, enquanto deixava as flores flutuarem na água. Maria fez o mesmo, olhando para as flores amarelas que pulsavam com a luz do sol. E por mim, Jorge, para que eu também possa aprender com suas escolhas e ser livre para amar. Assim as flores se afastaram, como memórias que se desprendiam, e ambas sentiram que carregavam consigo a força de suas experiências. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o rancho, Dona Ana e Maria partilharam um jantar repleto de risos e confidências. A conexão entre elas estava mais forte do que nunca, unidas pela coragem de confrontar suas dores e seus amores. Com os dias que se passaram, tudo começou a mudar. Dona Ana começou a se abrir sobre outras partes de sua vida, compartilhando histórias que antes tremulavam apenas nas sombras. Maria compreendia que, dentro delas, guardavam não apenas os segredos, mas também a força ancestral que brotava delas. As revelações levaram Maria a entender que, para seguir em frente, era preciso lembrar-se do passado, mas não deixá-lo definir seu futuro. E assim, ambas aprenderam que a verdadeira força estava não apenas em seguir em frente, mas em reconhecer suas histórias, suas dores e seus amores. Quando a manhã chegou em que Maria se preparou para voltar à cidade, uma sensação de paz a envolveu. Estava pronta para essa nova etapa. Ao se despedir do rancho, um sorriso iluminou seu rosto. O lugar que antes simbolizava fardos, agora era um lar de amor e liberdade. Prometo voltar, vó, para descobrir mais sobre nós duas, disse, enquanto Dona Ana a abraçava com a ternura de quem encontrou a paz em meio aos conflitos. Nosso amor é forte o suficiente para nos conectar, não importa a distância. Respondeu Dona Ana, seus olhos brilhando com amor. E assim, enquanto Maria saía em busca de novos horizontes, sabia que o verdadeiro caminho estava sempre na perspectiva que você carrega. E naquele momento, as palavras de Jorge se tornaram um eco de luta, amor e redenção. Não só para Dona Ana, mas para ambas, que finalmente se permitiram florescer. Aquela era a verdade mais poderosa que podiam carregar. O poder da escolha, a coragem de amar e a beleza do reencontro. Agora era sua história, e Maria estava pronta para escrevê-la. Uma nova vida, um novo amor. E você? Está pronto para se inscrever agora e acompanhar histórias que tocam o coração? Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a se emocionarem também. Comente suas reações e teorias sobre esse final, que, assim como a vida, é pleno de recomeços. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada emocionante.